Muito bom dia, pessoal. Começamos mais uma semana com a nossa análise macro aqui na Alkin Research. Essa semana até especial, esse relatório que usualmente é exclusivo para os assinantes Premium da Alkin, a gente está liberando, nessa semana especificamente para todo mundo, até disponível no YouTube também para quem estiver assistindo. Então vocês vão conferir agora a análise macro com tudo que vocês precisam saber para começar a ir bem essa semana na segunda-feira. Tá? Então, o que que a gente vai ter aqui no nosso relatório? Tá? A gente sempre começa com um box de resumo, mais o indicador de sentimento da Alckmin, depois a gente apresenta os destaques recentes da última semana, seguido do gráfico também da semana, né, um gráfico super especial que a gente separou para vocês aqui na Alckmin, o calendário da Alckmin, né, com todos os indicadores econômicos, eventos corporativos que você precisa acompanhar nessa semana que está começando, o que esperar para a bolsa diante do cenário atual é um dos principais pontos aqui do nosso relatório, né, onde a gente solidifica toda a nossa visão diante dos problemas, né, desafios atuais que a gente tem na bolsa. E por último também os riscos no radar da Alckmin, para você ficar bem ligado. Tá? Então o que a gente vai ter aqui? Tá, o resumo eu convido vocês a acessar o documento e ler totalmente depois, mas a gente teve, né, um Ibovespa que encostou nos 121 mil pontos, né, e depois, né, já começou a recuar, né, muita dificuldade do Bovespa superar os 121 mil pontos, né, esse patamar ali, lembrando que o último recorde foi de 130 mil pontos, né, e aí a gente teve essa queda aí na última semana, que foi a pior do ano, tá, a pior semana, a pior queda, né, dentre todas as semanas que a gente teve até o momento em 2022, tá, foi até a pior desde novembro, né, quando a bolsa caiu um pouco mais de 3%. Então o que que motivou essa queda? Alguns fatores, tá, pessoal? A primeira delas foi a redução na intensidade de fluxo de capital estrangeiro, né, então é o gringo colocando menos dinheiro na bolsa brasileira, a gente já vê um fluxo muito forte, está em cerca de 66 bilhões de reais no ano, tá? E aí, né, isso já deu uma desacelerada e acabou, né, a bolsa sem qualquer outro catalisador, a gente ficou sem esse impulso aí para superar os 120 mil pontos. A gente também teve uma volatilidade no cenário externo que prejudicou o momento aqui da bolsa brasileira. A bolsa brasileira ficou muito tempo aí, né, resiliente à turbulência lá de fora, mas a última semana foi diferente. Tá? Mas a gente teve um outro evento também que acabou, né, martelando até qualquer otimismo que a gente ainda tivesse aqui, que foi o IPCA, que saiu na sexta-feira, né, que foi bem acima do esperado, foi o maior IPCA para o mês de março desde a criação do Plano Real, pessoal, lá em 94. É, mais de quase 30 anos aí que a gente não vê uma inflação tão alta no mês de março. Tá? Então, isso aí mexeu bastante, né? Acabou se refletindo no dólar também, que acabou que cessou um pouco as quedas e voltou ali para cima de quase 70. E com isso tudo a gente recomenda, né, a gente reitera a nossa cautela aqui na aula, que a gente vem falando, né, há várias semanas do quanto que a gente poderia ter uma surpresa negativa nos indicadores de inflação. Tá? A gente viu o mercado menosprezando de fato o quanto que a gente poderia ter de impacto aí com tanto a alta do preço dos combustíveis quanto dos alimentos, mas a gente ainda permanece cauteloso. A gente acredita que esse ciclo de alta do IPCA deve ficar aí pelo menos até o final do primeiro semestre. E nessa semana que é mais curta, com feriado na sexta-feira, a gente tem como destaque aí os dados do setor de varejo, como vocês vão ver no nosso calendário mais à frente. Beleza, pessoal? Então, o que a gente teve de destaque recentes aqui, como a gente prometeu para vocês? A gente tem o Ibovespa que fechou a última semana a 118.322 pontos, uma alta de quase 3%, que é ainda maior se considerado em dólar. Tá? Até há pouco tempo o Ibovespa chegou a render 35% em dólar em 2022, tá? Um desempenho muito expressivo, né? Por isso que a gente viu tanto capital de fluxo estrangeiro interessado pela nossa bolsa. É um dólar que ainda está em um patamar bem de queda, né, 4,70, lógico que é normal até dar uma recuperada assim, mas a gente vê até um upside muito maior para o dólar do que um potencial queda, né? Ele está muito mais próximo de uma taxa que a gente considera justa, do que o patamar que ele poderia eventualmente ir em caso de qualquer estresse maior. Tá? A gente também tem o título de renda fixa de 10 anos, que é muito importante para a gente acompanhar o custo de capital das empresas na bolsa. Tá? Ele é quase que inversamente proporcional ao Ibovespa, né? E a gente viu, até nessa última semana um avanço, né? Na última semana tinha fechado abaixo de 11%, e nessa semana a gente teve uma recuperação ali para quase 12%, com todo aquele estresse que eu comentei para vocês no nosso box de resumo. Tá, pessoal? Então,
Além desses destaques, com os indicadores, a gente teve, a continuação do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que também continuou estressando um pouquinho o mercado. Uma notícia positiva, né, que foi a conta de energia mais barata, estava ali prevista para ser reduzida a partir de maio, mas que já foi antecipada para 16 de abril, fim da bandeira de escassez hídrica, que é a mais cara de todas, tá? E que também surpreendeu porque não só a gente não vai ter mais a bandeira de crise hídrica, mas como a gente vai migrar direto para a bandeira verde, tá? Isso aí deve dar uma aliviada boa na inflação. Tá? E novamente, né, o IPCA decepcionando com os dados apresentados na sexta-feira, né, já que foi o maior indicador para o mês de março dos últimos quase 30 anos. O gráfico da semana não poderia ser diferente. A gente trouxe essa evolução do IPCA que a gente falou para vocês. Reparem ali como a última leitura mais alta tinha sido lá em março de 1995, né? E agora, março de 2022, a gente teve essa surpresa bem negativa. A expectativa era de um avanço de 1,30%, né? Foi bem acima, então. E dentre os vilões que a gente teve, acabou sendo o grupo de combustível, de transporte, né? Bem representado aí pelo avanço dos combustíveis, de quase 6,7%, e também o grupo de alimentos e bebidas, que impactou bastante diante do aumento do preço da soja, do milho, do trigo, né, já em função do impacto do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O que que a gente vai ter nessa semana, pessoal? A gente vai ter a segunda-feira começando com o boletim Focus, tá, como sempre, né, se não atrasar mais uma vez diante da greve do Banco Central. Amanhã, na terça-feira, a gente tem o Investor Day da Ambev, vai ser bem bacana, normalmente é um evento bem positivo aí para detalhar todas as perspectivas da empresa. Também dados aí do setor de serviços, tá, que vai ser bem bacana aí, mas é um pouco defasado ainda se referindo ao mês de fevereiro de 2022. Na quarta-feira a gente tem o indicador mais importante da semana, que é o de vendas no varejo, apesar de um pouco defasado também ele de fevereiro, né, pode trazer surpresas positivas caso venha muito acima do esperado. E na quinta-feira a gente também tem um dado importante, mas que não deve ser divulgado também em função da greve do Banco Central, que é o IBCBR, que é tido como uma prévia do PIB. Aí na sexta, como falei para vocês também, né, já é o feriado. Tá até errada a data ali, mas a gente já vai corrigir. Na verdade é o dia 15 do 4. E o que esperar para a bolsa, pessoal? A gente tem, né, um Ibovespa que está muito próximo ainda da máxima histórica. Tá? O Ibovespa chegou a ficar 6, 7% abaixo apenas da máxima histórica aqui na bolsa do Brasil. Tá? Então é algo que ainda manda muita cautela, porque é um otimismo bem elevado ali que está precificado. A gente vai ter dados de inflação, por mais que esse foco nosso aqui nesse relatório macro seja o Brasil, a gente sempre foca aqui quase que integralmente na análise macro do Brasil. A gente vai ter, né, um dado importante lá fora que pode até estressar um pouco a bolsa aqui no cenário interno, tá? Que são os dados de inflação americana, tá? Que vão ser divulgados também ao longo da semana, terça ou quarta-feira, mas que devem sim estressar bem o mercado, porque caso a gente tenha uma inflação muito elevada nos Estados Unidos, isso pode impactar o dólar, uma vez que pressionaria o aumento de juros mais rápido lá nos Estados Unidos. Tá? E o que a gente mencionou aqui embaixo, né? Possível fuga para o dólar. O que a gente quer dizer com isso, pessoal? E como o Ibovespa é um pouco estressado ali, investidores um pouco estressados, normalmente a gente vê uma fuga para os portos seguros que a gente vem, ainda mais no patamar atual de 4,70, a gente acha que se torna bem atrativo, né, esse aumento aí de proteção. Tá? Então é algo que a gente ressaltou aqui e poderia até se traduzir em oportunidades para as empresas exportadoras na bolsa. Tá? E mais uma vez, né, caso haja um estresse maior no cenário lá fora e aqui, a gente passe a não se tornar tão interessante, né, a bolsa que começa a andar de lado ou fica um pouco parada, a gente pode ter, né, esse fluxo de capital estrangeiro que a gente viu bem intenso nas últimas semanas, ele que seja cessado também, né, ou pelo menos reduz ali a intensidade. E o que que a gente trouxe de riscos por último aqui para fechar, pessoal? A gente tem ainda, né, o conflito entre Rússia e Ucrânia, né, que pode aí ser, não chegou perto do fim, né? Tá pelo menos andando de lado. Infelizmente, os ataques ainda estão acontecendo. E a gente ressaltou aqui como risco a possível escalada. A gente sabe a possibilidade nuclear de ataques nucleares que né, tem por parte da Rússia. Isso aí poderia, né, trazer um impacto negativo muito grande para o mercado. Tá? Essa bolinha azul, né, só para explicar aqui para vocês, quanto maior a bolinha,
maior o impacto, né, e quanto mais para a direita ela tiver, é mais provável de acontecer, tá. Então, a gente também tem por segundo ali a alta das commodities, né, que tem, impactado. A gente tem o petróleo acima de $100 ainda, as commodities agrícolas aí bem elevadas e por isso, a gente tem toda essa expectativa de alta na inflação. Por último, né, não menos importante, também tem o risco, né, por mais que menos provável, né, vocês veem que a bolinha azul está mais para a esquerda, a gente tem o risco ali, né, de uma potencial nova variante da Covid-19 que, caso surja, né, poderia vir a impactar bem o mercado. Então era isso, pessoal. Esse foi o nosso relatório macro semanal, né, disponibilizado toda semana para os assinantes premium aqui da Alkin. Tá? Se você quiser conferir esse relatório, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês conferirem e conheçam o trabalho da Alkin. A gente sempre busca trazer de uma forma bem resumida todo o conteúdo que você precisa saber para a semana nessa apresentação sempre bem legal. Beleza, pessoal? Obrigado por assistirem até aqui. Um grande abraço.